Depois da batalha que vocês tiveram no metrô, todos seguem de volta para o Rotaro Sake. Chegando na Rotaro Sake, todos vocês entram pela porta e se veem novamente naquela sala com diversas mesas e almofadas para se assentar. Ai, minha perna! Você vê o Sato segurando a perna dele e andando meio que mancando um pouco. Ai. Eu tô tentando fazer ele se apoiar em mim. Ele tava meio que vindo apoiado em você, você vê ele indo direto, sentando numa das almofadas. Ai. Vocês estão todos bem? Só um pouco de dor de cabeça. Não sei. Eu realmente não sei. Agradeçam ao feiticeiro por ajudar vocês. E ele vai meio que se apoiando. Nesse momento vocês ouvem a porta da cozinha se abrindo e vindo de lá a Kaede, a irmã do Sato. Voltaram da entrega? Como foi? E ela olha de longe. Alguns de vocês com a roupa um pouco sangrada ainda. O Vladislav fedorento por causa da gosma da criatura que impregnou na roupa dele. E ela vai começando a se aproximar. A missão foi um pouco pior do que o esperado. Nossa. Sato, está bem? Você vê, ele mostra, ele começa a puxar um pouco da calça rasgada dele. Você vê um grande corte profundo na perna dele. Ela vai falar: bom, eu vou chamar o Hiro Senpai, e ele vai te ajudar. Todos vocês já sabem onde dormir? Não. Bom, já que não tem nenhum lugar, vocês podem ir para nossa casa. A gente tem espaço de sobra lá. Só mora eu e o Sato. É melhor para a gente ficar juntos. Todos de acordo? E o Zay fica... Vocês veem o Yusei lançando a cabeça, ela olha. Eu posso ir lá, mas eu não sei se eu vou ficar. Eu preciso só esperar um pouco. Ela olha pra você, falando de uma forma, ela... O que vocês viram lá? Algo que não era visto por ninguém. Ela chega mais perto de você, Ito Mirai, e ela começa a olhar um pouco mais nos seus olhos. Fala: você não estava acostumada com isso. De certa forma, agora eu acho que eu entendo porque os meus outros encontros eu não via nada. Eu achava que não se via nada. Ah, droga. Vocês então encontraram um yokai. Se acalmem. Ela chega perto de você como se fosse passar a mão nos seus cabelos, mas ela retrai a mão. Se acalme, relaxe. Vocês vão pra minha casa. Todos de acordo? E ela olha de novo pra você, Kenji. Eu assento com a cabeça. Nesse momento, o Makura chega mais perto dela, em cima do meu ombro, e ele começa a ficar fazendo assim... Aí vocês veem o agora apontando com as mãos dele apontando pro Vlad. Vlad, e sim, todos vocês agora vêm e vão ter que se acostumar com a cena de que sempre esteve ali no ombro dele um bicho segurando os cabelos dele. Ele às vezes segura, se apoia com as pernas. É um bichinho estranho que fica o tempo todo se mexendo. Ele tem grandes olhos que não param de vidrar em vocês. O Ratatouille tá de acordo também? Só pra saber se ele não vai, assim... A Kaede, ela olha e fala: da primeira vez que eu vi, eu pensei em esmagar, mas percebi que ele utiliza a criatura de alguma forma. Depois o Hiro Senpai pode explicar pra vocês, mas ele é um simbiose. Ele precisa de alguém pra poder sobreviver e ele fornece alguma coisa pra essa pessoa. Então, ele tá utilizando o amigo de vocês. Ela tá te utilizando e olha.
vidrado nos seus olhos, Kenji, mas ela olha de canto Makura. No final eles nunca são bons. Mas de qualquer jeito eu respeito, porque você não é o único que tem um aqui. Então, deixem a criatura intacta, não precisam mexer com ela. Contanto que ela continue presa ao ombro dele e não venha pra perto de mim, ou de qualquer um de nós pra nos atacar, ou qualquer coisa do tipo, ela pode continuar com ele. Eu vou chamar o Hiro, e vocês veem o Sato falando, ai, minha perna, e ele tá tocando ele. Há mais alguma coisa? Ela vira pra você, Ito. Quem é que vai dirigir? Eu queria saber se a gente podia passar num restaurante que eu tinha visto ali perto. O Sato, ele dirigiu até aqui, ele vai falar, eu posso ir, eu ainda aguento. Certeza que você consegue meter o pé no acelerador com isso? Isso aí é moleza, já tive ferimentos piores. Ai, tá ardendo. E você vê a Kaede virando e falando, eu vou logo atrás dele. E ela sai meio que emburrada, como se, é mais showzinho dele do que qualquer coisa. E ela vai subir nas escadas. O Sato, ele vira mais uma postura séria. Bom, pessoal, eu sei que não foi nada agradável o que aconteceu lá. Mas foi importante. Vocês viram o que eu fiz com isso daqui? E vocês veem ele puxando. Ele puxa aquelas ligas que ele botou no braço. Bom, chamem como quiser. Os demônios ou paranormal, qualquer coisa do tipo. Eles agem na gente de uma forma diferente. Quanto mais a gente olha, quanto mais a gente vê essas coisas, mais a gente começa a colocar isso na nossa mente. Lembram que vocês não conseguiam ver a criatura? Mas depois de eu dar as instruções pra vocês, vocês começaram a ver? Isso se chama foco paranormal. Você utiliza o outro lado como uma lente para poder ver o que não pode ser visto. Ao mesmo tempo que ela pode ser utilizada para ver o que não se pode ver, você pode utilizar o paranormal para aumentar sua percepção, sua força, tudo. Vocês já perceberam, eu não sou como vocês, eu sou ágil, eu corro mais rápido, dou socos muito mais poderosos do que qualquer outra pessoa poderia dar. Isso tudo é paranormal. Quanto mais a gente se expõe a ele, mais a gente pode utilizar para bonificar o nosso corpo. A partir do momento que vocês viram aquela criatura, algo mudou. É só vocês perceberem dentro de você. Vocês agora têm mais de paranormal dentro de vocês do que tinham antes da batalha. Vocês vão ficar mais fortes com isso. Vão resistir a mais ataques. Isso tudo é o paranormal, livrando vocês da morte. E também existem itens especiais. Esse aqui é um caso. Eu coloco essas amarras em mim. E elas sugam parte da minha energia. Mas ao mesmo tempo, tornam meus ataques mais poderosos e agressivos. Isso é uma loucura. Como é que pode se aliar a essas abominações pra se fortalecer? É difícil de entender. E eu não não conheço muito bem sobre se aliar em si como ele fez, se ele olha pra você, Kenji. Eu sou focado no foco paranormal mesmo. E é como qualquer outra coisa, são katas. Você expira e inspira, é como uma meditação ou qualquer coisa do tipo.
Você concentra o paranormal dentro de você. Isso não vai fazer a gente se tornar mais próximo das criaturas? E se a gente virar uma delas? No Então, final? eu não conheço sobre alguém que tenha se tornado uma criatura, mas o velho, quer dizer, o Hataro, ele estuda o foco paranormal. Essa energia que tem dentro da gente. E, bom, pelas teorias dele, quanto mais do outro lado estamos, menos estamos na realidade. Eu não sei o que acontece se todo o seu corpo estiver do outro lado. Mas creio eu que coisas boas não são. Vlad, como você quer ser chamado. Sim, o paranormal é um perigo. E usar ele como um aliado é um pouco, digamos assim, desumano. E vocês veem ele tirando a sua postura dele de alguém engraçado, às vezes combate, luta, e ele se incorporando uma postura mais séria. Ele fecha um pouco a cara pra baixo. Mas é o que a gente precisa fazer. É a única forma de derrotar as criaturas. Aquele homem lá no trem, no metrô, ele não via a criatura. Ele possivelmente vai chegar no médico achando que apenas teve um desmaio no trem, no metrô. E nunca teria pensado que uma criatura o enforcou. Se ele soubesse sobre o foco paranormal, ele poderia fazer o que vocês fizeram. Lutar, evitar, acabar com essas criaturas. Eu me abaixo na altura dele. É tipo, quase tipo, me apoiando num joelho só. Uhum. Aí eu levanto aquele tava cabisbaixo, eu levanto o queixo dele. Olha, o que aconteceu ali pode ter sido até demais pra gente. E eu acho que em momentos desesperadores como esse é o que a gente talvez precise pra, quem sabe, ter alguma vantagem contra esse outro lado. Eu me afasto. Eu me fortifico com ele. E vocês veem ele se levantando, chegando meio que próximo. Principalmente de você, Vladislav, te olhando. Eu sei. Oh, peraí, que aqui a Ito fica em cima dele. Eu sei. O paranormal é perigoso, você pode não querer se ligar a ele. Mas se você quiser continuar trabalhando com a gente, vai ter que fazer isso. Quem quiser falar com o Hataro, vão até o quarto dele. E vocês veem só pra falar que ele tá andando normal. E todo aquele showzinho dele é mais uma questão mesmo. Cômica. E o Hataro, ele sabe mais. Ele vai poder te explicar do foco. Eu sou focado na bonificação corporal a partir do foco. A minha irmã, ela é focada nessas coisas. Se ela puxa, ele puxa de novo ele só mostra o saco que ele guarda no bolso. Ela é focada nessas coisas aqui, nesses objetos. Eu esqueci de explicar. Existem objetos paranormais também. Ao mesmo jeito que o outro lado entra na gente, no mundo, ele também entra em objetos. E o foco em estudar o outro lado no mundo e o estudo das criaturas é do Hiro-san, senpai. Eu odeio ter que falar isso só porque ele tá aqui mais tempo do que eu. Se quiserem saber sobre o mundo paranormal, é com ele. Bonificação corporal é comigo. Itens paranormais é com minha irmã Kaede. E se você quiser saber tudo sobre o que verdadeiramente isso é, principalmente você, feiticeiro, e se especializar nisso, fala com o Hataro, que ele vai te dar a chave para entender o outro lado. E nesse momento, a porta de cima se abre e vocês vêm descendo da escada. Dessa vez, não só a Kaede, mas vai chegando logo atrás dela o Hiro. E imediatamente, quando eles vão descendo a escada, vocês veem o Sato meio que pulando na almofada e falando: ai, ai, tá doendo, ai, ai. E você vê ele apertando assim, botando a mão em cima que tá cheia de sangue. Ele tá começando a cada vez mais ficando cheio de sangue. E o Hiro chega: Sato, você não é focado na bonificação corporal? Por que está sentindo tanta dor assim?
Ai, não foi normal não essa daqui. Ai, acho que o bicho era muito forte. Mas algum de vocês está machucado? Muito pouco. Até estava, mas esse aqui me ajudou. Aponta pro feiticeiro. Ele vira pra você, pro Kenji. Ótimo. Você precisa ajudar seu grupo como um feiticeiro. Você, Sato. Vamos cuidar de você. Estica a perna. Você vê o Sato. Ai, não. Ai, tá doendo. E você vê ele segurando a perna dele. Ele... Ela só olha pra todos vocês e fala: querem fazer algo antes de ir pra casa? Eu gostaria de tentar de fazer o conectar com o foco paranormal. Você quer falar sobre o foco paranormal? Aí você vê só o Sato, enquanto tá mexendo, ele vai falar assim: se você sentir algo diferente no seu corpo, fala com o Hotaru que ele... Ai! Ele pode te ajudar! E você vê ele meio que gritando ali: ai! Eu acho que eu gostaria de tentar. Falem com o Hotaru, então, quem quiser. Ele ainda não foi dormir. E você vai passando por ela pra subir a escada. Você vai subindo e você chega na frente daquelas portas duplas e tem uma porta na parte de baixo. Tem duas portas, na verdade, uma frente e outra abaixo. Uma coisa que eu vou falar, a da frente é uma porta de madeira normal, sólida, e a de baixo é uma porta de papel. Normalmente os quartos têm porta de papel. Eu, assim, me aproximo bem na frente, né? Provavelmente devo estar contra a luz com a luz de cima do corredor. E eu dou umas batidinhas leves. Você bate numa parte de madeira do lado e você ouve um... O que é? Só do outro lado, bem investir. Hotaru-sama, eu sou a Itumirai, que recém entrou. Eu gostaria de conversar sobre o foco paranormal. Você ouve o barulho da porta abrindo e você vê ele com uma cara cansada, séria, olhando pra você. Me desculpe se for uma má hora, eu posso voltar depois. Pode entrar. E você vê ele andando um pouco meio curvado pra uma parte aqui na sala e você vê do quarto. Ele vai se sentando numa almofada. O local é um local pequeno. Você vê um armário um pouco mais novo, mas no meio do mesmo designer dos outros. Um armário com 3 gavetas na parte de cima e 2 portas pra puxar. Uma cama, um futô no caso, uma cama de chão. Lá no canto da parede, uma janela logo à frente dela fechada, que parece não ser aberta há muito tempo. A sala é só iluminada por uma luz branca fraca no teto. E existe uma cadeira alta que tem uma pequena planta na parte da frente, umas plantas com várias flores desabrochando. Lembra um pouco aquela planta que tem na parte de baixo, só que essa parece ser aquela possivelmente um ramo dessa pequena planta. E algumas escrituras, algumas papéis logo em cima dessa mesa. E do lado, uma mesa um pouco menor, uma mesa de chão, que ele fica sentado numa almofada e você vê ele fechando um caderno grande. Uhum. Ele não olha muito pra você, ele tá de costa e só fala sobre o que quer conversar. Eu gostaria de tentar ver se eu consigo, agora que eu tenho um pouco mais do paranormal dentro de mim, me conseguir focar, entrar com... Eu não sei dizer como bem o Satomi Você disse quer ter um foco conectado. Exatamente. Não sei se você conhece muito bem. E ele começa a se virar pra você ir levantar devagar e se aproximar. Você vê, mesmo que ele seja um pouco mais baixo do que você, ele ainda é uma figura alta e bem imponente. Ele foca com os olhos em você e fala: você quer mexer com o outro lado? Sim. O foco paranormal tem um direcionamento. Se chama a conexão canalização. Pode chamar da forma que achar mais conveniente.
Com esse foco, você se comunica diretamente com uma das entidades do outro lado. Essas entidades podem e vão, na maioria das vezes, se estiver pronta, te dar algo em troca. Mas consumirão uma parte. Você vê ele levantando a mão dele com unhas bem longas, tocando na cabeça dele, falando: irão consumir uma parte disso. Você tem certeza que quer ter um foco canalizado, conectado com um outro lado? Tenho. Eu preciso. Ele olha bem pra você. Acho que você já consegue. Você vê ele apontando pra perto da sua barriga e tocando. Ele toca levemente na sua roupa. Você vê ele passando um dedo, tipo fazendo algo circular, bem em cima de onde seria o seu umbigo. E ele fala: o seu foco está se espalhando. A energia, e agora sem tocar, mas de perto de você, ele vai puxando, como se fosse desenhando os seus ombros. Ele passa em volta com a mão e fala: a energia está circulando, mas ela não tem ainda o foco necessário. Ela não corre da maneira ideal. Ela está dispersa, não sabe o que fazer. Então você já tem energia suficiente, mas ainda não é o suficiente para se afiliar a uma entidade por completo. E você vê ele passando por você e indo até perto do armário. E ele começa a abrir ele. Você vê na parte de dentro, quando ele puxa, algumas roupas iguais a dele, uma roupa tradicional japonesa, mas vermelha, totalmente vermelha, com símbolos endourados, possivelmente uma roupa de combate. E ao lado dela, apoiada, tem uma katana, também com as mesmas colorações. A bainha dela é vermelha, com várias listras douradas em volta, feitas de um metal como ouro ou algum outro metal banhado na cor dourada. Você vê essa katana colocada como se ela não fosse usada há um bom tempo, mas ela fosse importante para ele de alguma forma. E no chão, vários documentos. Você vê amontoados de documentos, todos organizados. E alguns deles têm símbolos estranhos escritos nele. Algumas tiras de papel por todo o guarda-roupa, como se fossem tiras de selo. Sabe aqueles selos japoneses utilizados tanto para rituais ou coisas do tipo? No Japão, você vê vários colocados em todo o armário dele, como se ele estivesse retendo o paranormal ali, ou fazendo alguma espécie de ritual ou arte. Você vê ele puxando um desses selos e chegando até perto de você. Ele cola na sua testa o selo, ele gruda e fala: sente-se. E ele aponta para a almofada e você vê ele virando e puxando um objeto de metal que parece uma bacia. Uma parte de metal, com uma haste de metal, que ele só fica meio que olhando para você, esperando você se sentar. Me agita ali e me sento. Feche os seus olhos. Você fecha seus olhos e você começa a ouvir um som, possivelmente produzido pelaquela cuia de metal que ele tem nas mãos. Um som relaxante, se fosse uma batida nessa cuia que ficasse girando, um som metálico. Quando esse som começa a ser produzido na sua mente, você ouve ele falando: concentre-se, encontre o paranormal dentro de você. E você ouve de novo o som badalando. Foque no interior, no que você não consegue ver. Foque no que você não consegue sentir. Não é o seu fato, e você sente como se fosse um toque no seu nariz.
Pare de sentir cheiro. E você pouco a pouco começa a perceber que não tá mais sentindo. Não sinta seus dedos tocando um nos outros. Pare de sentir. Não é o tato que vai te mostrar. Não há gosto, nem mesmo do vento em sua boca. Pare de sentir o gosto. E é como se você não sentisse mais nada. Quando fecha os olhos, você vê raios, o brilho da luz que passa por sua pálpebra, o escuro. Mas isso é ver. Você ainda vê. Pare de ver. É como se você nunca tivesse visto. Como fosse o que você vê quando dorme. E por que ainda me ouve? Pare de ouvir. Você não está mais na realidade. Você desconectou-se de tudo que a liga a ela. Você não tem mais nada. Mas ainda falta uma coisa que não é desse mundo. Você sente essa energia fluindo por você e tentando buscar uma forma de agir no seu corpo. Você está transcendendo. Me diga, de que forma você quer se conectar com o outro lado? Eu quero aprender algo que faça com que meus ataques fiquem mais fortes. Eu quero poder modificar as coisas através do caos. Você sente essa energia no seu corpo sibilando rapidamente. Tem algo, uma energia se aproximando de você. A sua energia no momento é totalmente branca. Mas algo roxo começa a brilhar para perto de você. Você está aberto à entidade do caos? Tô. A sua energia, que não sabia para onde ir, agora sabendo que ela não precisa ir para lugar nenhum. Ela não é uma correnteza que segue reto ao mesmo percurso da água, não é um rio. Não. Ela é uma onda que bate, colide, se mexe e não para. Ela é agitada. O seu corpo agora não só está desregulado, como ele está desregulado propositalmente. Você sente essa sua energia sibilando cada vez mais. E você volta como um impulso, um puxar, um empurrão para a realidade. Você se mexe na frente dele e você vê ele só tocando na sua testa e puxando aquele selo na sua cabeça. E você vê ele parando de tocar aquele instrumento. Quando as luzes e os sons eram tão altos e brilhantes. Você vê novamente ele passando a mão agora na sua testa, não chegando a tocar, mas passando bem rente de você. Você escolheu espalhar mais a energia. A entidade do caos te escolheu. Vamos ver se mais à frente ainda continuará a agir por ela. Era isso que você buscava? Sim. O que você pegou como poder paranormal, Khaled? Eu peguei o aprender ritual, amaldiçoar a arma com energia. Você agora tem esse ritual. Mexer com o outro lado não é tão simples. Você já pagou um preço. A sua mente agora sentirá um sibilar eterno. Ela nunca ficará calma enquanto estiver com uma conexão com o caos.
Mas ela ainda pede mais algumas coisas. Caos utiliza elementos eletrônicos. Encontre algo que possa te servir. Eu procuro agora, depois. Ele olha pra você sério. Procure, fale com a Kaede. Certo. Eu faço reverência pra ele e vou me retirando. Você vê que quando você vai chegando até a porta, ele não para de olhar pra você até que você saia. Você passe pela porta e ele fica olhando até você fechar. Você vai fechando ela devagarosamente e ele tá focado em você. Faço mais uma reverência. E você fecha. Na parte de baixo, enquanto você estava transcendendo, vocês vão fazer o quê? Vão apenas a esperar? Eu puxo minha machete. Eu venho pra frente aqui dessa mulher. Falo, Não quer mais? Você puxa de volta. E o que você quer? eu venho aqui pra o lado desse cara, um cara de garçom. Ok, o Fala. Hiro. Sim, o Hiro. Ou Falou, Nakamura, chama como gostar. dá pra explicar pra ela que eu quero uma Você modificação? tá fazendo assim com a mão, ele vira. Aí você vê ele arrochando com tudo, fazendo. Ele. E você vê o Sato só virando meio que pra bancada, assim, puxando o pezinho. Ai. Ele. Pronto, Sato. Agora está ok. O que você quer? Repita. E ele olha para suas mãos. Essa belezinha aqui é boa, mas ainda dá pra melhorar. Quero que fale com ela. Ele quer deixar mais leve para ser mais fácil de acertar em pontos vitais. Quer tentar. Você faz uma coisa com a mão. Ela olha. Vamos, eu posso fazer algo na bancada para você. E você e a Kaede vão subindo pro segundo andar. Você fica por último, Vladislav. Uhum. Você senta numa dessas cadeira não, no caso. Você senta numa dessas almofadas vermelhas. Eu tô meio intenso. Eu tô intenso. O Vlad está completamente intenso desde o combate. Um pouco mais ofegante que o normal, olhando mais fixo do que o normal. Você Ele tentar relaxar. Sabe? Tipo, só espairar um pouco. Vlad, você tá tentando relaxar, mas você ainda tá muito sedento pelo todos aqueles impulsos de emoções fortes que você teve ao ver a criatura, ao quase morrer, ao quase ser devorado por ela, ou esmagado pelos aqueles tentáculos. Você não consegue não ficar cedendo a esse sentimento, seja de raiva, às vezes de tristeza, ódio, tudo tá compilando de uma forma forte em você e você não consegue parar de prestar atenção em tudo ao seu redor. Você tá sentindo muito mais do que antes. O teu tato tá mais forte, tudo tá internamente, o som, todo o barulho em volta, seja das escadas, seja do andar superior, tudo tá batendo mais forte em você. E você vê do outro lado o Sato olhando pra você de canto. O que foi? Eu já vi isso antes. Nakamura, tem como pegar uma aguinha pra mim? Você viu o Nakamura? Sato é um dos mais fortes daqui, perdendo apenas para Kaede, e mesmo assim age que nem uma criança. E você vê ele passando pro outro lado. E ele abre a porta e sai pela cozinha. Você vê o Sato meio que ele não chega a se levantar, mas ele vai meio que dando uns pulinhos e arrastando o pé
pro outro lado da mesa onde você tá. Tu tá sentindo? Não sei o que tu tá falando. Não, tu tá sentindo mais do que o normal, né? Alegria, paixão, raiva, ódio. Tá mais forte, né? Fazia muitos anos que eu não sentia adrenalina de batalhar de novo. Não, não, não. Isso não é adrenalina, não. Ai, ai, minha perna. Ele posiciona na mesa, olha pra você e fala: Paranormal tá te chamando. Existem formas de fazer isso. A bonificação paranormal não é como o velho chato faz. Ele faz você ficar calminho, se desconectar, mas não é o que tem que fazer. Eu não concordo com essa ideia dele. É totalmente idiota. Você tem que ceder às emoções. Não sei se ceder seria o certo. Não seria o certo eu me afastar disso. Não. Pera aí. Você quer se bonificar com paranormal ou não? Eu nem queria mais paranormal na minha vida. Eu vim porque eu realmente não consegui mais ficar parado. Olha, eu também não consegui ficar parado. Depois que eu perdi meus pais. Porque não dá pra ficar parado depois de algo assim acontecer. Você perdeu alguém? Bem, além de todo o meu batalhão. E você fala Dá-me- calmo assim? Hã? Foi algo calmo pra você? Perder seu batalhão? Você não sabe do que tá falando. Como foi perder o seu batalhão? Como cada um deles morreu? O sangue espirrou? Foi onde? Pescoço? Barriga? Foram estraçalhados por cultistas e criaturas. Começa a Criados por lembrar ele. como que era mesmo? Como que foi? Qual era o nome deles? Como que cada um morreu? E você vê ele aproximando a cabeça do outro lado. Ele tá se aproximando? É. Fala! Como foi? Cara, eu vou dar um soco nele. Pode dar um teste de força. Porra, tá de força. Eu me ferro um pouco. 7. Ok, ele fica parado. Você vem com um soco. Pum! Você dá na cara dele. Ele vira assim de lado e fala: Só isso? Tu é fraco Não assim? fale o que tu não sabe. Tu é fraco assim? Você chorou? Eu matei cada desgraçado que tava lá. Você chorou? Sinceramente, eu tô querendo fazer sangue escorrer nesse momento. Fazia tempo que eu não sentia esse sentimento. E eu tô gostando. Tá queimando dentro de você? Alguma coisa? Algo? Tá se agitando? Você tá sentindo? Tá sentindo demais, né? Tá sentindo sua língua encostando na sua boca enquanto você fala. Você tá sentindo seus olhos piscar. Você tá sentindo o cheiro. Você tá sentindo tudo. Seus dedos tocando. Tá tudo mais forte. E além disso, a raiva tá também, né? Ele levanta e chega bem perto de você. Já que você tá abaixado, né? Sentado na almofada, ele tá mais alto. E ele olha de cima pra você. É muito moleque, né? Ele vai olhando pra você e, Vlad, você sente como se tivesse algo, uma ardência nos seus olhos, alguma coisa. Como se você estivesse sentindo uma dor nos olhos. Você tá mudando. Não vai tentar de novo? Cara, eu levanto pra ficar na mesma altura que ele. Sai da minha frente. Você levanta e ele fica te encarando. Esse é o meu jeito. O meu jeito de bonificar o corpo de alguém. Você tá cedendo pra entidade das emoções. Se você ouve a porta abrindo e o Sato pula de novo. Ai, 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 ai. E você vê ele pulando numa almofada ao seu lado.
e parando de te olhar rente, mas ele olha de canto pra você. E vocês veem o Nakamura falando: Sato, o que foi isso? E ele tá com um copo d'água. Vê uma bebida, por favor. Está bem? Sato, o seu copo d'água. E ele coloca na mesa e fala: cuidado como você age com o novato. Ele começa a virar e voltar pra cozinha, mas dessa vez o Nakamura deixa a porta aberta. O Sato vira pra você e fala: fica de boa. E ele pega o copo d'água, começa a beber. Sua energia, eu consigo ver uma parte dela. Ela pulsa. E tá pulsando muito. Como se fosse uma veia bobuiando sangue. Caralho, cara, você é igual a eu. Que bom, mais um que não vai precisar falar com o velho. Pode deixar, não precisa falar com ele não. E pode ficar de boa, eu já tô tranquilo. Eu só queria te ajudar. Então, como é que tu explica isso? Aí eu levanto minha mão direita, que ela é enfaixada. Eu vou tirando as faixas. E na palma da minha mão é cheia de cicatrizes. Ele olha assim e fala: óbvio, você quer sentir. A melhor forma é sentindo dor. E você vê que ele puxa de novo a manga e mostra o braço dele, onde ele amarrava aquela liga, é cheio de marcas, não só recentes, mas algumas cicatrizes antigas, de mordidas, como se fossem sanguessugas que ele colocasse o tempo inteiro. Se vê aquelas faixas que ele colocou no braço, aquelas ligas, ele fala: é porque sentir é bom. Dor. Vocês são um bando de maluco. Eu tava esperando alguém falar isso. E você vê o Nakamura voltando com não só um copo de saquê, ele volta com uma garrafa e ele coloca na mesa onde você tá. Na parte superior, voltam para aquela sala, Kenji. E nela, a Nakamura chega até a bancada e fala: coloca sua arma aqui. Você vê ela pegando o machado e fala: o que tá mais pesando aqui, ele não tá muito bom. Você não vai ficar arremessando ele, né? Ok. E vou substituir o cabo. Você vê ela puxando, ela pega uma ferramenta, ela abre uma daquelas gavetas, ela bota do lado da mesa, ela puxa uma dessas ferramentas e ela tira a cabeça do machado pra fora e fala: tá bom. Eu vou pegar um... Ela puxa um outro machado, tira uma parte dele e encaixa um cabo novo. Um cabo de uma madeira bem clara, com alguns detalhes, como se fossem umas ranhuras, toda feita em volta dela para a pegada poder ser melhor. Eu começo a botar esse negócio de novo e ela de vez em quando olha pra você e fala: eu sei que eu não te entendo, mas dá pra gesticular de forma fácil. Esse bicho te faz bem? E você vê só o Makura levantando assim pra ela e fala: Eu faço assim pra ele dar um hang five. você levanta a mãozinha e você vê que ele bate. Ser companheiro de um yokai não significa que ele te faça bem. E você vê ela colocando o cabo de volta. Fala: tá entregue. E ela joga assim na tua direção. Percebi que você mexe muito com essa arma. E você é um feiticeiro. Depois a gente pode fazer algo diferente. Eu posso tentar chamar o paranormal pra sua arma. Pode ser, quem sabe. Você faz isso em libras, ela vai falar: vou cogitar isso como um sim ou talvez. E você ouve a porta do outro lado se fechando e a Mirai começa a sair. Ela vai falar: pronto, sua amiga terminou e creio que já tá tudo certo lá embaixo. Todos vocês descem pra parte de baixo. Vocês encontram o Vladislav bebendo do outro lado. E... um clima de merda aqui embaixo. Oi? É um clima Tá um baita horrível. clima. O Nakamura sem saber pra onde olhar. O Sato se levantando e fala: vamos embora? Vamos.
Vocês chegam num espaço bem amplo. Diferente da casa do Rotaro, que era uma casa menor, mais apertada. Essa daí, desde a fachada, era uma casa um pouco mais ampla, longa, grande. E ao entrar, ela se torna ainda mais majestosa. Vocês veem longos chãos feitos de tatame, uma cozinha aberta no fundo, com uma geladeira grande, vários armários, uma lixeira. E uma sala que parece ser onde eles passam uma parte da vida deles assistindo televisão. Uma TV grande, moderna, com 2 almofadas. Vocês, logo ao chegarem no local, todos vocês estão cheios de sacolas. E o Sato, ele tá carregando vários futôs de qualidade, amarrados. Essas camas de chão, ele vai carregando 3 delas assim. Tudo que vocês fizeram foi passar nos mercados e comprou sempre. Toda vez que vocês iam passar uma compra, o Yusei dava um cartão black para vocês. E vocês estão chegando cheio de coisas para preparar comida. A Kaede pede, coloquem lá na mesa. Eu vou começar a preparar e se quiserem relaxar, jogar alguma coisa, assistir uma TV, temos um Nintendo Wii, que é um bom console. Se quem quiser jogar aí, eu tenho, tá ali no armário. E o Takeshi, ele vai subindo pra parte de cima e fala, vou arrumar o quarto. Ele para na escada, olha pra Kaede e vai falar, não tem problema, né? Eles vão dormir no quarto do papai e da mamãe. Ela, não, é lógico que ele vai ser lá, pode levar. Ele, tá bom, e eu vou tomar um banho, pessoal, desço já. E ele sobe. Começar a preparar um mini estúdio. Eu pego uma fita dupla face, aprego assim na parede, que é de madeira, e deixo assim um lençol. Aí ele, pega uma parte do chão e pega das paredes. E, vou tirando umas latinhas. E quando eu vou tirando as latinhas da minha mochila, um negócio, um aparelhozinho cai, que eu nem lembrava que eu tinha. Era um Tamagotchi, que eu tinha desde quando era pequenininha. E ele tá quebrado, não tá funcionando. E, eu fico lembrando o que o velho tinha falado. Você começa a olhar pra ele e você vê que por 1 minuto ele meio que, piscando e parando. Precisar de um pouco mais de cor pra isso. Então eu penduro ele com a fita crepe e eu vou personalizar ele também. Eu começo eu vou usar as cores que, eu vi, entre aspas, porque são cores que não existem no espectro visível, que foi o que eu vi quando eu estava o que você lembra, um roxo, também tinha outras variantes de cor, como rosa, um azul claro. Aí eu tento, fazer aquele negócio de fechar os olhos e, tentar escolher a cor pro que mais parece ser. Aí, eu vou misturando uns rosas, às vezes tem umas fitinhas verdes. Aí fica um bagulho bem, na minha cabeça, cromático. A minha parte que raciocina, ela tá desenhando arte abstrata. Só que quando finalmente eu vou terminando, eu percebo que as pequenas diferenças de tom, quando você olha assim de longe, dá uma... Mas no pano todo, quase como se formou o símbolo do ritual que eu tinha aprendido de coisa arma. Aí isso não tá normal. Mas aí eu continuo e isso daí é o meu relaxar. A Kaede, ela só vê de longe enquanto ela prepara, e de vez em quando ela você vê ela aparecendo pra dar uma espiada. E ela só volta a fazer as comidas dela, porque isso não é só arte abstrata. Isso é arte com foco paranormal. E a Kaede, enquanto ela tá fazendo a comida, vocês dois. Primeiro você, Kenji. O que você vai fazer quando ela tá preparando a comida? Ele veio um pouco devagar, dando olhadas assim pela casa. Quando ele vê esses 2 travesseiros aqui, cara, ele dá uma olhada maliciosa assim pro ombro dele. Você olha pro seu ombro, já começa a aparecer ele se remanifestando visualmente pra você. E ele vai... Eu venho aqui, me aproximo dessa almofada verde ou azul. E sabe-se Deus de onde o Makura tira uma almofadinha dele também. Vocês estão vendo de longe, mas o Makura, ele tem uma pequena almofada, ele puxa assim meio que de trás, como se ele estivesse carregando ela, mas não tava. Vocês não viram isso outra vez. E ele pega a almofada e começa a bater no Kenji em cima. E eu venho aqui na direção do Vladislav
com uma almofada gigante pra Não. bater. Ele pega uma almofada grande para de lado e começa a correr na sua direção. Vai jogar ou vai bater? Eu vou bater nele. Vai tentar desviar, Vlad. Cara, eu vou tentar. Faz um ataque e fala quanto fica na tua skill. Meu Deus, isso foi inesperado. Peraí. E o meu teste. 24. Vlad, lá você acertar, né? Você vê ele acerta. vindo, você tenta desviar e bate no seu rosto. Puf, aquela almofada. E o Makura também vem assim. E logo depois que você é atingido, você só vai abrindo os olhos e toma uma pequena almofadada do Makura. E o Makura, ele nunca sai muito do Kenji. Ele fica no braço dele e tal, pula pelo Kenji, mas ele nunca se afasta tanto. O Vlad tá, tipo, de olho fechado, dando uma respiradinha funda, sabe? Aquele, tipo, não tem nem reação, velho. Eu tava louco pra dormir e é o que eu pretendo fazer por hora. Você Não, vai... descansa. Ok, você vai descansar, a Kaede vai falar, depois você come então. Olha, eu só olho pro Kenji rapidinho e volto a olhar pra frente, fazendo não com a cabeça e subo. Quando ele faz o não, eu mando salmão. Você só fala... Você fala salmão. E você sobe na parte de cima. E na parte de cima, assim que você começa a passar por essa porta que tá na sua frente, você começa a ouvir a voz do Sato falando Kokare Asugesai Onko. Como se ele estivesse cantando. E você ouve um som de chuveiro. Eu vou pra qualquer direção que não seja essa. Tem duas portas. Você tá nesse corredor, numa área um pouco mais aberta, que tem essa porta logo à frente, e tem duas portas de correr na parte desse corredor de baixo. Uma logo à sua frente e outra no final do corredor. Ok. Vou abrir essa porta. Você abre essa primeira porta e você vê duas camas. Uma rosa com alguns caules, assim, como se fosse uma planta crescente, algumas flores que se desabrocham. E do lado, uma azul. Imagina que seja o quarto deles, do Sato. Então você fecha a porta e segue até o próximo. E ao abrir, você se depara com 3 camas organizadas uma ao lado da outra. Também uma mesa de cabeceira. E o local, as mantas que você comprou de qualidade. No caso, o Kenji comprou pra vocês. Você vai descansar? Eu olho as camas juntas, fico... Puta que pariu. Você vai deitar na última, né? Pegar na última, com certeza. Você vai até a última e vai dormir. Você, Ito, vai fazer um descanso mental, né? Você vai relaxar. Todo o teu processo de pintura é relaxar. E enquanto você ainda tá terminando a pintura, a Kaede vem te entregar os bolinhos que você pediu pra ela fazer. Ela faz bastante, até em dobro, assim, pra você. E te dá. Relaxa, menina. Valeu. Eu tinha feito outras pausas também, eu vou fazendo algumas pausas no caminho, às vezes vou conversar com o Yusei, tipo, não fico full na pintura, então, mas fico voltando, porque eu não vou pro quarto de cima, eu não vou dormir, eu fico a noite toda lá. E você, Yusei Kenji, o que você vai fazer tanto? Eu vou esperar o meu rango. E qual é a sua comida? A Kaede faz. Era tempuras de camarão e polvo, sem vegetais e onigirizo. Ela fica mais ou menos até as 2 da manhã preparando tudo isso e ela te dá também essa comida. E você vê o Makura, ele também pega assim, na hora que você pega na sua mão, ele pega... Safado. E ele olha assim ela olha pra ele e fala, ele nem deveria precisar comer. E ela mastigando. Vira, ele já consome seu foco paranormal, então, ok. Pessoal, jovens, podem ficar por aí, mas eu já vou dormir. Até amanhã, a todos. Coloco o fonezinho, boto no máximo, tá um trapzão estourando e eu passo a noite ali. E ela sobe as escadas. Eu ligo ali a televisão, fico me entretendo um pouco com canais aleatórios que passam, mas... você acaba também, enquanto você tá passando pelos canais, você vê assim uma coisa que não tem como fugir, porque todo canal de notícia tá passando. Tem um furacão que tá passando perto do Japão. E aí tá esse alarde todo, um medo
de se esse furacão chegar mais perto da costa, o que ele pode fazer. Então muitas TVs estão noticiando isso também. Mas certo momento eu paro de assistir, deixo lá ligado mesmo e puxo da minha bolsa um livro que eu tenho desde minha infância. É um livro sobre folclore japonês. Aí fico lá dando só uma olhada mesmo. Que você vai passando por centenas de criaturas. E você sabe lá no fundo que muitas dessas é pautada na realidade. Porque uma cura sempre existiu nesses livros. E um dia você encontrou ele. Então, você vai passando esses livros até o momento que você vai relaxar e dar uma dormida, né? Você dorme aqui mesmo. E você passa a noite inteira ouvindo música e fazendo pichação. Até o momento da manhã que você, Vladislav, acorda. Acordo sozinho. Você vê que tá sozinho, estranhamente, ou todo mundo acordou mais cedo, mas você olha que as camas estão bem arrumadas. Parece que ninguém chegou a dormir, não. Graças a Deus. Vlad, você sente uma coisa. Você tava muito cansado, você dormiu todo sujo. Você sente um fedor. E você vai vindo aqui pro final pra sair do local. Você sai de onde tá as camas de vocês. Você sabe onde tem o chuveiro. Já tá de claridão, você vê uma luz entrando no quarto quando você sai. Ok, você vai seguir pro banheiro. E depois, quando você sai do banheiro, você vê a porta abrindo e a Kaede começa a sair. Ela tá meio que arrumando, ela tá toda descabelada, ela tá meio que arrumando os cabelos, vestindo essa roupa que ela sempre usa de cozinheira. E fala: e aí, dormiu bem? Fazia tempo que eu não tinha um sono desse. Deve ser porque ninguém foi pro quarto. Foi bom. O Sato pode dormir um pouco mais. E ela olha pro quarto. Um pouco de silêncio é bom às vezes. Já quer voltar pra Junzo e Rotaro? Eu acho que eu vou deixar o Sato dormindo aí. Eu topo. Então tá, vamos chamar os outros. Quando você vai indo pra escada, só pra falar, a Kaede acaba deixando a escada aberta. Você vê que o Sato, ele dorme na cama com as flores, tá? Não é ela. Ela dorme na cama azul e ele dorme com as flores. Você vê que ele tá todo enroladinho lá. Você vê que ele às vezes dá um chutinho assim, você... Assim que você desce, você vê a galera, tá tudo aqui embaixo. O Makura parece estar dormindo assim em cima do peito do Kenji, que vai acordando, porque o Makura olha pra você, vê que você chegou, e ele começa a puxar teu cabelo, Kenji. Você acorda com uma puxada no seu cabelo, você vê a Kaede e ele descendo. E a Mirai, ela tinha dormido na parede, mas assim que você chega, ela começa a limpar um pouquinho a babinha e vai indo lavar o rosto na pia. Ela fala: a gente dormiu até tarde, então vamos logo, eu também já devo estar atrasada pra fazer meus deveres. E já que o Sato trabalhou um dia demais, eu vou fazer o turno dele hoje. Eu corro pra pegar minhas coisas e botar tudo dentro da mochila de novo. Você pega as coisas, você, Vlad, vai fazer a sua refeição. E logo depois que todos vocês finalizam, vocês seguem de volta agora pra Jonju Rotaro. Existe uma camada que separa a nossa realidade com o outro lado. Há 2 semanas atrás e meia estava em 17. Agora está em 42. A membrana lá, de uma hora para outra, passou de estável para ruída. Você sente seu braço rasgando em diversas partes diferentes.